Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos de refletir na Tua palavra, de adorar o Teu nome como comunidade e experimentar a Tua presença, Deus, nessa adoração coletiva. Nós queremos, ó Deus, pedir que em nome do Senhor Jesus, o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. O Senhor transforme os nossos corações através da Tua palavra, Pai. Porque muitas vezes nós não queremos, Senhor, nós resistimos aos Teus conselhos, resistimos à Tua palavra, Senhor, desejamos tomar os nossos próprios caminhos e isso nos leva, Pai, à perdição. Que o Teu Santo Espírito nos convença dessa realidade, Senhor. Que somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Somente no Senhor, ó Deus, nós encontramos descanso para as nossas almas cansadas, ó Pai. Somente no Senhor a nossa vida ganha sentido e significado, Pai. Então, por favor, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Amém. Beleza, gente. Como vocês sabem, nós estamos trabalhando o texto de Tiago. E hoje pela manhã, eu tinha o desafio de fazer... Nossa, eu falei Tiago? Tem algum Tiago falando mal de mim? Quem é? Só pode ser, gente. Nossa, hoje está difícil, hein? Mas vamos lá, vamos lá. Como vocês sabem, nós estamos estudando a primeira carta de Paulo a Timóteo. Na verdade, nós vamos estudar as duas cartas de Paulo a Timóteo nesta série que nós denominamos Antifrágil, entre o ideal e real. E nós temos trabalhado essa ideia de que muitas vezes, na maioria das vezes, na nossa cultura, faz com que nós idealizamos as coisas. Idealizamos relacionamentos, idealizamos as profissões, idealizamos tudo que está ao nosso redor, e nós temos então uma grande frustração. Por quê? Porque aquilo que nós idealizamos, muitas vezes, a maioria das vezes, não se concretiza. Não se concretiza. E aí, como que a gente lida com a realidade das coisas? Então, o contexto da primeira carta de Paulo a Timóteo é mais ou menos isso. Timóteo, um jovem pastor, está assumindo a sua primeira igreja. A igreja presbiteriana de Éfeso. Estou brincando, não era presbiteriana, mas estava lá. A igreja em Éfeso. Paulo planta essa igreja e manda Timóteo cuidar dessa igreja, enquanto Paulo vai fazer outras coisas, vai plantar novas igrejas, treinar novos líderes. Então, Timóteo está assumindo essa igreja. E no meio do caminho, então, Paulo manda uma carta para Timóteo para dizer: Timóteo, olha, vou falar para vocês da realidade. Para você, da realidade. A realidade não tem a ver com aquilo que você idealizou no seu coração como o seu primeiro ano de pastorado. Timóteo, as pessoas não vão levar você a sério por causa da sua idade. E ele fala isso logo nos primeiros capítulos. Timóteo, tome cuidado, que nem todo mundo que está na igreja é crente. Nem todo mundo que está na igreja é discípulo de Jesus. Timóteo, tome cuidado, porque alguns dos seus líderes ensinam heresias. Timóteo, você vai precisar aprender a confrontar pessoas. E amar pessoas que não amam você. No mundo real, a espiritualidade cristã me convida a amar pessoas que não me amam. No mundo ideal, nós achamos que todos nós vamos amar e sermos amados, mas no mundo real, isso não acontece. Isso não é uma realidade. Então nós mergulhamos em 1 Timóteo capítulo 5, dos versos 17 a 15, de 17 a 25, hoje pela manhã. E como vocês sabem, quem estava aqui pela manhã, sabe que eu não terminei, mais uma vez eu não terminei esse sermão. Então, a gente vai ter que mudar a agenda novamente e eu espero que a nossa programação de Natal não seja complicada pela agenda, mas a gente vai conseguir. Mas veja só, hoje pela manhã, trabalhando o texto, eu falei com o pessoal que o ponto central do texto de 1 Timóteo capítulo 5, a partir do verso 17 até o verso 25, o ponto principal está no verso de número 21. Quando Paulo vai dizer o seguinte: eu o exorto solenemente diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos,
que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Então você percebe o quê? Que dos versículos de 17 a 20 existem ali princípios. Dos versículos de 22 a 25 existem princípios. Então Paulo, ele olha para Timóteo quando ele faz uma transição de princípios e diz o seguinte: Timóteo, eu estou exortando você solenemente. E esse exortar solenemente, na Grécia Antiga, este termo era usado em contextos legais para descrever um testemunho forte e assertivo. Ou seja, esse termo era usado nos tribunais da Grécia Antiga. Era um termo jurídico. E daí você se pergunta, mas Paulo está então convocando Timóteo para uma reunião solene e exortando Timóteo a dar testemunho de algo diante de algumas pessoas. Quem são as pessoas? O texto vai dizer quem são as pessoas. Diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. Eu não vou entrar aqui quem são os anjos eleitos. Alguns teólogos ficam perguntando, os anjos eleitos são os pastores? Os anjos eleitos são os eleitos? Quem são os anjos eleitos? Não interessa. Porque o mais importante está onde? Que Paulo está chamando Timóteo a uma responsabilidade diante de Deus e de Cristo Jesus. Diante do Deus Pai e de Cristo Jesus e de uma santa assembleia. Essa santa assembleia tanto faz se é a igreja ou se são os anjos do céu. Mas é uma santa assembleia. E diante dessas testemunhas, Paulo fala o seguinte: você deve observar as minhas instruções. Então veja, ele fala em observar as instruções, ok? Observe, que está no imperativo, observe. Guarde elas de maneira a qual você se apegue tão firme nessas... Porque a ideia desse observar não é simplesmente você ter uma noção do que é os princípios bíblicos. Paulo está dizendo, se apegue firmemente a esses princípios, a esses valores, de tal modo que isso entre no seu coração, entre nas suas entranhas. Faça parte de você. Então, ele fala como nós devemos observar. Ele fala sem parcialidade, sem seletividade. E aqui talvez seja a primeira grande lição que nós devemos aprender. Nós não devemos selecionar as partes das Escrituras que nós queremos ler ou não. Mesmo que a gente não goste. Não é verdade? Muitas vezes a gente faz uma seleçãozinha, né? Esse texto aqui, Jesus é muito radical. Não vou. Não, Jesus aqui é muito legal. Então eu abraço. Não, esse texto aqui, sobre arrancar a mão, é muito radical. Não vou. Esse texto sobre perdão, não. Perdão não é comigo. Ou você fala assim, não, eu sou uma pessoa que perdoa, mas eu não esqueço. Não esqueço. Né? Pode acontecer também. Então nós fazemos várias seleções daquilo que nós gostamos ou não gostamos das Sagradas Escrituras. E nós não podemos ser parciais com elas. E daí ele fala para você não ter o quê? Favoritismo. Se existe um movimento em direção às Sagradas Escrituras, existe uma forma como você aplica nos seus relacionamentos. Você não aplica o amor das Sagradas Escrituras somente com quem você gosta. Você aplica o amo teu próximo como a ti mesmo com quem você não gosta. O desafio está aqui, né? Você amar a pessoa que não ama você. Você amar a pessoa que te traiu. Você amar a pessoa que te feriu. Você amar a pessoa que roubou. Você amar a pessoa, você perdoar a pessoa que é imperdoável. Tem um filme chamado Harry Potter. Vocês conhecem? Não, um livro, na verdade é uma obra literária, né? Uma obra literária. E lá tem uma expressão
que diz, como que é do Voldemort, o nome que não pode ser dito, não era? Tem uma expressão, o nome que não pode ser dito, né? O que é? Mas a expressão é o nome que não pode ser dito. Né? Tem uma expressão lá, o nome que não pode ser dito. Às vezes existem pessoas na sua vida que é o nome que não pode ser dito. É o nome que não pode ser pronunciado, porque talvez se você pronunciar aquele nome ele apareça, né? Então você nem pronuncia. É essa pessoa que você deve amar segundo os evangelhos. É essa pessoa que você deve derramar graça e misericórdia, assim como Deus derramou graça e misericórdia sobre a sua vida. Está aqui o desafio. Então, pela manhã nós olhamos alguns dos princípios, ou melhor, pela manhã nós olhamos um princípio, né? Nós olhamos um princípio, que era esse: observe as manifestações tangíveis de cuidado com os líderes. E ele se desdobrou em 3 outros subprincípios. Então, por isso que de manhã a gente demorou um pouquinho mais, né? A gente debruçou sobre esse princípio e nós vimos 3 coisas. Primeiro, exerça a dupla honra, manifeste respeito e recompensa de maneira justa, inclusive financeiramente aos seus líderes. E daí Paulo fala neste momento a respeito dos pastores de tempo integral, dos presbíteros, dos líderes, que de maneira integral trabalham dentro de uma comunidade cristã no ensino, no discipulado e no cuidado do rebanho. Então Paulo vai dizer o seguinte: você deve respeitá-los e dar a eles um justo pagamento. Uma segunda coisa que nós vimos é que estabeleça mecanismos para preservar a integridade emocional dos seus líderes. Quando Paulo fala para Timóteo, dizendo: Timóteo, quando você for receber uma denúncia sobre um líder, sobre um presbítero, que tenha outras 2 testemunhas. Não receba a esmo as denúncias. Receba as denúncias diante de um mecanismo, estabeleça uma forma de fazê-lo. E terceiro, lidere pelo exemplo. Caso cometa algum erro, submeta-se à disciplina da igreja. Mantenha a humildade e esteja disponível para o que Deus está realizando em você. Se você comete, como que a gente lidera? Como que um bom líder cristão lidera? Um bom líder cristão não lidera por princípios, um bom líder cristão não lidera por boas ideias, um bom líder cristão lidera por exemplos. E um dos exemplos de um bom líder cristão é saber quando ele erra e pedir perdão. Para um líder, esse é o maior desafio que existe na liderança. Você ganhar autoridade, não por aquilo que você impõe, mas você ganhar autoridade pela sua humildade. Está aqui uma das coisas mais difíceis que pastores precisam aprender, que presbíteros precisam aprender, que diáconos precisam aprender, que líderes, no contexto geral, seja numa empresa, num colégio ou em qualquer lugar, precisa aprender. Ainda? Então, nós vamos agora avançar. Mas se você quiser ver mais do que a gente falou pela manhã, basta você acessar o nosso podcast lá, a mensagem, provavelmente na terça-feira já vai estar por lá, tá bom? Então, o segundo princípio que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte: não procrastine na correção de erros. Da mesma forma, não demore para elogiar o trabalho bem feito. Não procrastine na correção de erros. Da mesma forma, não demore para elogiar o trabalho bem feito. O texto bíblico vai dizer o seguinte, deixa eu só ver uma coisa aqui. Está aqui. Veja aqui. O texto bíblico diz o seguinte: os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras
são evidentes. E as que não são podem permanecer ocultas. Percebam, Paulo vai dizer o seguinte: os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de não serem submetidos a julgamento, ao passo que o pecado de outros se manifestam posteriormente. Paulo está falando sobre escolha de líderes. Escolha de líderes. E Paulo está dizendo o seguinte: Timóteo, na escolha dos seus líderes, saiba de uma coisa: você vai errar. Você vai escolher pessoas que têm o pecado oculto, é o que o texto está dizendo. Tem pessoas que você olha, e você vê, e você percebe o pecado. E tem outras pessoas que você olha e não percebe quais são os pecados dessa pessoa. Esses pecados na vida dessa pessoa serão vistos quando? Mais tarde. Em outro momento. Em outro lugar. Então saiba de uma coisa, Timóteo. Você vai escolher pessoas, às vezes, lembra que o Paulo fala, nem favoritismo? Você vai escolher pessoas, às vezes, por favoritismo. E quando você escolhe pessoas por favoritismo, você erra. Porque nós devemos fazer as escolhas cruciais das nossas vidas. Não, perceba, gente, isso vale para tudo que você está vivendo. As suas escolhas não devem ser feitas por favoritismo, por coisas que estão no seu coração. Porque o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele é corrompido. Eu sei, a nossa cultura diz que o nosso coração é lindo, que os nossos sonhos são perfeitos, que o nosso planejamento é exato, mas não, a Bíblia vai dizer que o nosso coração, ele está corrompido, ele está adoecido. E quando eu faço as minhas escolhas, simplesmente por aquilo que eu conheço, pelos meus próprios princípios, provavelmente eu vou errar. Eu preciso fazer as minhas escolhas pelos princípios eternos. Por princípios que estão alicerçados na palavra de Deus. Então, o texto nos mostra que nós devemos permanecer atento, pois frequentemente fazemos escolhas com base na conveniência, preferência e de maneira pessoal. Timóteo, fique atento. Fique atento. Não negocie. Não negocie. Todas as áreas das nossas vidas, é imperativo tomar decisões não com base na nossa sabedoria, mas com base na sabedoria das Sagradas Escrituras. Edificando os nossos sonhos e nossos planos, não através daquilo que nós conhecemos, mas daquilo que as Sagradas Escrituras propõem para nós. Nossas preferências, desejos e inclinações vão sabotar os nossos planos. Perceba, os nossos desejos, as nossas preferências, as nossas inclinações, muitas vezes nos sabotam. Deixa eu te dar uma imagem sobre autossabotagem. Autossabotagem. A imagem mais fácil para a autossabotagem é quando você acorda segunda-feira, disposto, pela manhã, e diz: hoje eu vou começar o meu regime. Porque o dia mundial de começar regimes é na segunda-feira. Você fala assim: eu vou começar meu regime, e daí você passa uma semana inteira sem aquele açúcar básico, aquele santo doce. Sabe aquele santo doce depois do almoço? Sabe como é que é, né? Você partilha comigo desse desespero, né? Você toma aquele cafezinho amargo depois e fala assim: nossa, está faltando algo aqui. E daí você fala assim: não, eu estou firme no meu propósito. Açúcar zero.
Açúcar zero. Firme. Você comeu aquele franguinho mirrado, aquela saladinha xoxa, e você fala, firme, firme. E daí você faz um dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, você fala assim, eu vou comer um doce diet. Eu vou enganar a minha cabeça. E daí você come aquele doce diet ruim. Porque tudo que é diet é ruim. Já perceberam? É sem gosto. Já comeram aquele chocolate lá que vende na farmácia? É caro para burro. Você fala, meu Deus, que saudade daquele chocolate cheio de açúcar. Chega o final de semana. E o final de semana é o momento, ou é o tempo mundial de quebrar promessas que você fez. E o que você faz? Você fala assim, só um pedaço do pudim que minha mãe fez. E daí você justifica, porque a minha mãe fez esse pudim com tanto amor, com tanto carinho. É um pecado eu não comer o pudim da mamãe. Eu vou ofender a pessoa. Toda vez que eu vou fazer uma visita e alguém me oferece pudim, eu não quero ofender ninguém. Eu como pudim. E a gente sabota. Por quê? Porque o meu desejo pelo doce é maior que o meu propósito. Autossabotagem. Isso acontece, eu estou falando aqui, vocês estão dando risada, porque é uma coisa engraçada. Mas isso acontece nos relacionamentos. Isso acontece nos estudos. Você fala assim, eu preciso... Tem uma pessoa que eu conheço, não vou falar quem é, que ele fala assim, eu preciso de uma mesa, pastor. Uma mesa. Para estudar. Porque a minha mesa não dá. Mas eu falo assim, mas para estudar você precisa de mesa? Você precisa de livro para estudar. Hoje tem computador, você estuda no colo, assim, estudando assim, ó. Né? Daí você vai lá e dá a mesa para a pessoa. Daí ele fala, não só a mesa, mas eu preciso de um enfeite para a mesa. Eu preciso de um porta, sei lá o quê, não sei o quê. E a pessoa vai arrumando desculpa para o quê? Para não fazer o que ela tem que fazer. Autossabotagem. Autossabotagem. Autossabotagem acontece quando nós nos diminuímos para não fazer aquilo que nós precisamos fazer. Já percebeu isso? Autossabotagem, você diz assim, eu não consigo. Você nem tentou. Mas você já fala, você é que nem criança para comer repolho, ou comer, repolho não, mas brócolis, né? Comer brócolis. Você dá o brócolis aqui e fala, não gosto. Mas você já comeu? Não, mas eu não gosto. Você tem o desafio e você fala para a pessoa, faça. Ela fala, eu não vou conseguir fazer. Eu não vou conseguir. Eu sou uma burra, eu sou um imbecil, eu sou um idiota, eu sou sei lá o quê, mas eu não vou conseguir fazer. Mas você nem tentou. Você cria uma imagem e você se sabota. É assim muitas vezes que nós lidamos com as coisas. É assim. Então Paulo está dizendo, olha, você não deve, Timóteo, se apoiar no seu próprio conhecimento. E perceba, você vai errar, Timóteo. Você vai falhar, Timóteo. Você vai escolher líderes ruins porque você não tem o quê? Conhecimento pleno da vida das pessoas. Paulo traz Timóteo para onde? Para a realidade. Para a realidade. A Bíblia nos traz a realidade. A espiritualidade cristã, como o C.S. Lewis diz, ela é um banho de realidade para aqueles que vivem em devaneios. Mas perceba, ao mesmo tempo que Paulo exorta Timóteo a dizer o seguinte, olha, você deve
ser rápido em corrigir os seus erros. Por quê? Porque ao entender que essa pessoa o líder que você escolheu é um líder que não é compatível com a posição dele, você deve rapidamente corrigi-lo. Ele diz também o seguinte para Timóteo: Timóteo, perceba uma coisa, você precisa também aprender a elogiar as pessoas. Da mesma forma, as boas obras são evidentes. E as que não são, não podem permanecer ocultas. Em outras palavras, Paulo está dizendo: tenha coragem de reconhecer publicamente as boas ações realizadas por outros. Timóteo, tenha coragem de reconhecer publicamente as boas ações tomadas por outros. Mais uma vez, Paulo leva Timóteo à humildade. Porque, primeiro, um líder precisa ter humildade para o quê? Para reconhecer o erro. Segundo, o líder precisa ter humildade para saber exaltar os outros. Uma das coisas mais difíceis que existem em comunidades cristãs é a gente elogiar as pessoas que são boas naquilo que fazem. Não é verdade? Eu não sei, gente, mas a minha impressão é que muitas vezes nós estamos em busca da nossa própria glória. Sabe? Nós queremos o reconhecimento. E nós esquecemos, então, das palavras de Cristo Jesus, quando Jesus diz que maior é aquele que serve. Quando Jesus diz que o que a sua mão direita faz, a outra não precisa ficar o quê? Sabendo. A nossa cultura é uma cultura que busca freneticamente reconhecimento de tudo que se faz. Perceba, tudo que as pessoas fazem, elas postam nas redes sociais. É um absurdo isso. É um absurdo. Tudo que as pessoas se propõem a fazer, não existe mais a bondade anônima. Perceberam que não existe mais a bondade anônima? A bondade agora foi instrumentalizada. Não para a honra e glória do Senhor. A bondade foi instrumentalizada para a minha autoexaltação. A gente tem dificuldade em reconhecer o bem que os outros fazem dentro de uma comunidade cristã. A gente acha que, estando em uma comunidade cristã, aquilo que as pessoas realizam de maneira voluntária, realizam porque nós somos cristãos. Então essa pessoa tem que fazer mesmo. Não é assim que a gente trata? É assim que a gente trata. Essa pessoa está fazendo aí, é para Deus, então está fazendo mesmo, tem que fazer mesmo. Quantas vezes você já chegou aqui e já falou: ô, gente boa, o pessoal da recepção recebe todo mundo. Você percebeu que o nosso pessoal recebe o pessoal tão bem? Já percebeu isso? Eles se esforçam o máximo para receber as pessoas bem. Porque se fosse depender do pastor da igreja para receber todo mundo bem, eu acho que nós teríamos dificuldades aqui. Não é verdade? É verdade, eu reconheço. Às vezes, eu não falei hoje pela manhã que às vezes eu passo por aqui, entro na igreja e não falo oi para ninguém e todo mundo fica bravo comigo? É uma verdade. Tem alguns que já estão acostumados comigo. Outros nem tanto. Mas eu me esforço para cumprimentar todo mundo. O fato é que eles estão fazendo um excelente trabalho. Você viu o pessoal hoje aqui tocando para a gente? Fizeram um zinão diferente aí, não fizeram?
O pessoal mais antigo ficou até chateado porque mudou a métrica do negócio. Eu sei, eu conheço meus membros aqui. Mas ao invés da gente reclamar que eles estão fazendo a mudança, a não mudança santa da métrica dos hinos, cara, eles tocaram bem. Colocaram emoção nas músicas. E ao invés da gente só reclamar, a gente não podia chegar para o pessoal e falar assim, ô gente boa, vocês estão fazendo um excelente trabalho. Por que a gente tem dificuldade de reconhecer o bem que os outros fazem? Por que a gente quer tanta atenção e a gente não dá atenção para os outros? Isso tem a ver com o hedonismo no qual nós estamos inseridos. Onde o eu é mais importante do que o nosso. A pergunta, então, é por que Paulo está trabalhando essas realidades? Você já parou para pensar? Por que Paulo está falando isso? Nos versículos que nós acabamos de ler? Paulo está falando isso por causa da realidade do versículo de número 22. Quando ele diz o seguinte: não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se o quê? Puro. Veja só o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando, Timóteo, você comete erros porque você é um ser humano. Então, aprenda, Timóteo, você é um ser humano e você vai cometer erros. Você vai falhar. Porque muitas vezes, como qualquer ser humano, você vai se apoiar na sua sabedoria e não na sabedoria das Sagradas Escrituras. Quando você errar, você faz o quê? Você reconhece os seus erros. E quando outros acertarem, como uma pessoa humilde, você faz o quê? Elogia essas pessoas. Mas, Timóteo, tem uma coisa que você precisa aprender nessa dinâmica de liderança, que é, não coloque a mão sobre a cabeça de qualquer pessoa. Não imponha as mãos sobre a cabeça de qualquer pessoa. Agora a pergunta é, por que Paulo está falando isso? Por que Paulo diz no versículo 22 sobre essa realidade aqui? Não imponha. O impor as mãos, vocês sabem o que significa essa expressão na tradição bíblica, o impor as mãos? Os impor as mãos acontecem muitas vezes em três situações. Primeiro, bênção. Bênção. Em Marcos capítulo 10, verso 16, nós temos a imagem de que Jesus impõe as mãos sobre a cabeça das crianças e ele abençoa as crianças. Então, impor as mãos significa que você abençoa aquela pessoa. Impor as mãos também tem a ver com aprovação e consagração. Aprovação e consagração. Em passagens como Atos capítulo 13, verso 3, a imposição de mãos é usada para consagrar e aprovar indivíduos para propósitos específicos, como a obra missionária de Barnabé e Saul, não, é Saulo. E Saulo. Perceba, a igreja em Atos impõe as mãos sobre Paulo e Barnabé para consagrá-los à obra missionária. Impor as mãos também tem um outro significado. Concessão do quê? De autoridade. Concessão de autoridade. Perceba, também simboliza a transferência de autoridade, como visto em 1 Timóteo capítulo 4, verso 14, onde a imposição de mãos está ligada à concessão de dons espirituais ou à comissão para a liderança. A imposição de mãos demonstra o quê? Que você está dando àquela pessoa autoridade. Então, quando você impõe as mãos sobre a vida de uma pessoa, você abençoa essa pessoa, você consagra essa pessoa e você dá o mais importante a essa pessoa, a autoridade, dentro de uma comunidade cristã. E Paulo está dizendo para Timóteo,
Tome cuidado com isso. Por que tome cuidado com isso? A pergunta que Paulo está fazendo é o seguinte: Timóteo, tome cuidado com quem você dá autoridade sobre a vida da igreja e sobre sua vida. Você já parou para pensar que muitas vezes nós damos autoridade a algumas pessoas que não merecem autoridade? Que nós autorizamos algumas pessoas a terem influência sobre nossa vida, essa pessoa não deveria ter influência sobre nossa vida? Você já parou para pensar que o dar autoridade hoje é você ouvir uma pessoa sobre como você deve conduzir o seu casamento, sobre como você deve educar os seus filhos, sobre como você deve conduzir os seus negócios, sobre como você deve gastar ou investir o seu dinheiro. Toda vez que você ouve uma pessoa sobre o como fazer, você está dando o que a essa pessoa? Autoridade a ela. A pergunta que eu tenho a fazer para vocês é: quem vocês estão ouvindo? Quem vocês estão ouvindo? Porque eu posso ouvir milhares de pessoas, dar autoridade a milhares de pessoas, e essas pessoas não serem nem um pouco comprometidas com as Sagradas Escrituras. Pergunta: a quem você está seguindo? A quem você está seguindo? Nós aprendemos através de conceitos, mas essa aprendizagem através de conceitos ela é falha, e nós aprendemos através de exemplos. Pergunta: a quem você está dando autoridade? A quem você está ouvindo sobre relacionamentos, sobre negócios, sobre dinheiro, sobre criação de filhos? Quem você está ouvindo? Porque se você não estiver ouvindo as Sagradas Escrituras, você está dando autoridade a qualquer outra ideologia. Se suas preferências políticas, se as suas preferências sociais não estão embasadas nas Sagradas Escrituras, você está dando autoridade a pessoas que você não deveria dar autoridade. Porque, perceba, quando você dá autoridade a alguém, veja o que Paulo vai dizer: você se torna participante do pecado ou você se torna cúmplice do pecado dessas pessoas. Se você deu autoridade a alguém, se você deu livre acesso à pessoa, você então agora se torna o quê? Cúmplice dessa pessoa. Cúmplice daquilo que a pessoa fez, falou e disse. Porque você assinou embaixo. Porque você absorveu. Porque você não reagiu contra. E essa ligação, perceba, o que Paulo diz a Timóteo no final do versículo de número 22? Conserve-se o quê? Puro. Conserve-se puro, Timóteo. Conserve-se puro, não dando autoridade sobre sua vida a qualquer pessoa que não esteja alicerçada, embasada nas Sagradas Escrituras. Não dê autoridade a qualquer ideologia que esteja fora que esteja fora ou não esteja embasada, alicerçada nas Sagradas Escrituras. Porque senão você se torna cúmplice do pecado dos outros. Conserve-se então o quê? Puro. Sem dar autoridade. Por último,
gostaria de mostrar para vocês isso aqui. Não seja excessivamente exigente consigo mesmo. Não seja excessivamente exigente consigo mesmo. Não seja. Paulo vai dizer para Timóteo o seguinte, e aqui está mais um lance de interpretação, hein? Porque se você não interpretar direito, o bicho pega. Olha o que o texto diz. Versículo 23. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Timóteo, você poderia ler assim, Timóteo, tomar água é ruim, beba vinho. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Não é isso que Paulo está dizendo. Fique tranquilo você, não é isso que Paulo está dizendo. Mas Paulo também não está criminalizando o vinho, ou não está dando concessão, não está fazendo nada. Paulo está dando um conselho para Timóteo. Timóteo, cuide-se. Cuide-se, Timóteo. Não seja exigente demasiadamente consigo mesmo. Por que Paulo está falando isso a Timóteo? Porque, veja, não se deixe levar por aqueles que não recebem, por aqueles que não reconhecem, a bondade de Deus. Não se deixe levar por aqueles que não reconhecem a bondade de Deus. E aqui está uma questão do ensino que estava acontecendo naquela igreja de Éfeso. Na igreja de Éfeso, havia um ensino de abstenção de comida, de abstenção de bebida, de abstenção até mesmo do sexo dentro da esfera do casamento. Havia uma abstenção geral. Pessoas ascéticas, que diziam, não, você não deve se contaminar com as coisas do mundo, você não deve, porque as coisas, os prazeres do mundo, eles são maus, eles são horrendos, se você se contaminar, e olha, parece algumas igrejas que eu conheço, olha, você não pode, você percebe que algumas igrejas, que parecem, me desculpe toda a franqueza, que parecem muito mais seitas, do que igrejas, dizem, você não pode, você não pode, você não pode, você não pode, você só não pode. Você não pode nem perguntar o porquê não pode. Mas por que eu não posso? Talvez o líder vai dizer, não sei, mas alguém disse que você não pode. E isso acontece. Isso estava acontecendo até mesmo dentro de uma igreja cristã do primeiro século plantada pelo apóstolo Paulo. Agora, veja o que Paulo recomenda, e nós já estudamos esse texto. O que Paulo diz a Timóteo. Timóteo, perceba uma coisa. Pois tudo que Deus criou é bom. E nada deve ser o quê? Nada deve ser o quê? Rejeitado. Perceba o que Paulo está dizendo. Timóteo, tudo o que Deus criou é bom. Aqui tem uma questão da teologia da criação que muitas vezes nós perdemos no meio evangélico brasileiro. Nós achamos que o diabo é capaz de criar as coisas boas. Já perceberam isso? Nós achamos que o diabo é capaz de criar a arte, que o diabo é capaz de criar o bem. Gente, meus irmãos, o diabo não é capaz de criar nada bom. A única coisa que o inimigo das nossas almas faz é pegar coisas boas que Deus criou e subvertê-las a coisas más. Mas o diabo não cria absolutamente nada. Absolutamente nada. Então Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, saiba de uma verdade, tudo que Deus criou é bom. Nada deve, então, se tudo foi criado por Deus e é bom, nada deve ser o quê? Rejeitado. Daí você deve parar e pensar, opa, está liberado. Está liberado, está tudo liberado. Calma aí, pequeno gafanhoto. Não é isso que a Bíblia está nos dizendo. Perceba, Paulo diz, você
precisa não rejeitar as coisas, você precisa aprender a receber as coisas, mas tem um princípio. Qual é o princípio? Se for recebido com ações de graça. Pergunta: o que é ações de graça? O que é ação de graça? Vamos, gente. Tem dia que vocês falam quando eu não peço. E tem dia que vocês não querem falar. O que é uma ação de graça? Essa ação de graça é a adoração. Uau! Adoração. O que Paulo está dizendo aqui, então? Que tudo aquilo que você recebe como adoração. Está aqui o primeiro princípio. Aquilo que você está recebendo, que foi criado por Deus, que é bom, pode ser oferecido a Deus em adoração? Se a resposta for não, você não recebe. Porque provavelmente foi subvertido pelo inimigo das nossas almas. O princípio está aqui. Segundo, você recebe com ação de graças, pois isso que você recebe com ação de graças, ele é santificado pelo quê? Pela palavra e pelo quê? Pela oração, pelos meios de graça. Porque aquilo que você está recebendo, você vai olhar na palavra e você vai dar graças através da sua oração. Aquilo que você recebe. Então, qual que é a norma? Qual que é a regra? Você vai no jantar com a sua esposa. Daí você pede uma garrafa de Chardonnay. Você nem sabe o que é isso, mas você pede porque você acha bonito. E daí o cara traz o Chardonnay e você fala assim: bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor criou a uva que fez este vinho. Eu pensei que eu ia abrir um amém. 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 Bendito seja o nome do Senhor. Quando você fizer isso, você sabe que você não vai ficar bêbado. Sabe por quê? Porque você está adorando ao Senhor e a bebedeira é pecado. Porque tudo que você faz, lembra? Paulo te dá um outro princípio. Tudo que você faça, quer comendo, quer bebendo, você faz tudo para o quê? Para a glória de Deus. Tudo. Tudo. Beber o vinho com a sua esposa é para a glória de Deus? Então você faz o quê? Você bebe o vinho para a sua esposa. Com a sua esposa. Beber o suco de cevada que você tanto gosta é para a glória de Deus? Teve alguém que disse amém, pelo amor de Deus. Você faça isso para a glória de Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quer ver como a gente subverte as coisas? Algumas pessoas podem estar aqui escandalizadas com o que eu estou falando. Mas você não fica escandalizado quando você vai numa churrascaria, come até se empanturrar e você fala assim: ai, eu estou passando mal aqui, viu? Deixa eu perguntar, você cometeu um pecado? Cometeu, glutonaria. Mas ninguém fica escandalizado. Ninguém fica chateadinho. Mas você cometeu um pecado. Daí você vai julgar o cara que está bebendo vinho santo lá? Você é um pecador. Miserável. Perceberam? A gente dá valor a algumas coisas e não criminaliza de forma pecaminosa outras. A glutonaria é tão pecado quanto o quê? Quanto a bebedeira. Nos dois casos, você não deveria se exceder. Nos dois casos, você deveria comer para a glória de Deus e beber para a glória de Deus.
Você deve usar o seu dinheiro para a glória de Deus. Você deve se relacionar com as pessoas para a glória de Deus. Você deve amar as pessoas para a glória de Deus. Você deve vir à igreja para a glória de Deus. Você deve servir à igreja para a glória de Deus. Tudo pode e deve ser feito para o quê? Para a glória de Deus. Sendo assim, convido você a 3 movimentos. Primeiro, escolha cuidadosamente com quem você permite influenciar sua vida, evitando aqueles que não cultivam a integridade. Cultive essa ideia. Uma das coisas que Paulo fala a Timóteo seriamente diante de Deus e de Cristo Jesus, aquele que te dá autoridade. Aquele a quem você dá autoridade. Tome cuidado com isso. Segundo, lembre-se de corrigir os erros sem demora e reconhecer rapidamente o trabalho bem feito dos outros. Não procrastine. Quando você erra, você faz o quê? Corrija. Peça perdão de maneira humilde e corrija o erro. Terceiro, seja gentil consigo mesmo, evitando expectativas excessivas e permitindo espaço para o seu crescimento. Quero convidar você, então, neste momento, a orar sobre tudo isso que nós conversamos. É o momento de você falar com Deus, de você falar: Senhor, eu ouvi aqui a exposição da Tua palavra. E o Senhor falou isso aqui comigo. Que o Senhor edifique essa verdade no meu coração. Que tal você fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça? Vou orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor vem ao nosso encontro e remodela o nosso coração, Pai. O Senhor muda quem nós somos através da exposição fiel das Sagradas Escrituras. E nós te pedimos, então, Senhor, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos molde, que o Senhor faça em nós algo novo a partir da Tua palavra, Pai. Transforma os nossos corações, restaura, Deus, uma visão correta de quem nós somos e que nós possamos viver para a Tua glória, Senhor. Nós possamos viver para a Tua glória. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite, através da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor em Cristo Jesus, pela Tua palavra, pelo poder que existe no Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela cruz que nos redime de todo o pecado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque temos o Teu Santo Espírito para nos consolar e nos animar na nossa caminhada, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos resgatou da morte, que era certo, nós não merecíamos, ó Deus, a Tua graça, mas o Senhor olhou de maneira graciosa para um povo específico e derramou graça e amor, Senhor. Que cada um nessa noite aqui possa ser preenchido, Senhor, com essa graça, com esse amor, que experimente, ó Deus, do significado do Evangelho, Pai. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.